Oi pessoal, estamos aí pertinho da estreia dos Últimos Jedi, desse episódio oitavo aí da franquia Star Wars no cinema, e eu resolvi falar um pouquinho sobre aquilo de Star Wars que não está nos cinemas, o famoso universo expandido de Star Wars. Mas antes eu quero dizer o seguinte, né? Eu sou um fã tardio de Guerra nas Estrelas, ou de Star Wars. Eu vi os filmes na minha adolescência, na infância, né? Depois eu revi quando era mais velho, vi a trilogia, a segunda trilogia, né? A trilogia prequel no cinema. É, mas assim, eu curti, é muito difícil não curtir Guerra nas Estrelas, né? Mas aquilo não me empolgava tanto, aquilo não ficava tanto na minha cabeça como outras coisas que eu estava vendo na época, quadrinhos que eu estava lendo, filmes que eu estava vendo, animes, coisas que eu estava tendo contato, né? Tudo mudou há alguns anos, alguns poucos anos, quando eu conheci justamente esse universo expandido. E eu percebi que os filmes são a ponta do iceberg, que há todo um universo muito amplo, e amplo tanto no espaço, né? Tanto, ou seja, né? Não é só aqueles planetas. E olha que Star Wars nos filmes já é amplo no espaço, né? Mas há muito mais do que aquilo quanto no tempo, né? Um universo que fala tanto do passado que não é mostrado nos filmes, quanto no futuro para além dos filmes, né? E eu gosto muito dessa experiência de ler diversas histórias ambientadas no mesmo universo. Talvez por isso eu curta tanto a Marvel, por exemplo, né? Essa ideia de que tudo está interconectado, de que tudo afeta tudo. É óbvio que tem problemas cronológicos, né? Mas eu gosto do conceito. E eu gosto muito da construção do universo de maneira detalhada, né? Isso, por exemplo, faz com que eu ame Senhor dos Anéis. E quando eu descobri que Star Wars tinha isso, eu sabia, né? Assim, tinha noção. Mas quando eu fui ter contato com esse Star Wars, eu fiquei muito apaixonado, muito encantado, né? É muito legal ver que as causas dos eventos são múltiplas, que os efeitos são multifacetados. É bem legal. E minha experiência com o universo expandido, ela foi progressiva, né? Ela começou, acredito eu, com isso aqui, ó, com Star Wars Comics, que foi uma coleção lançada pela Planeta de Agostini, que foi uma espécie de coletânea de dos quadrinhos de Star Wars lançados pela Marvel. Sim, a Marvel lançou Star Wars lá no começo, logo quando os filmes estavam saindo, a Marvel comprou a licença, né? Pegou a licença para publicar os quadrinhos. Os quadrinhos publicados nesse volume 1 aqui, inclusive, são da Marvel, né? E a outra editora que publicou, que também sai nessa coleção, ela tem 70 volumes, uma coleção bem grande, são os quadrinhos publicados pela Dark Horse. Eles publicaram muita coisa, sei lá, Cavaleiros da Antiga República, Império. Cara, e eu curti. Eu ainda não li essa coleção toda, eu tenho ela toda, assim, por falta de tempo eu não li toda, mas curti. Tanto os quadrinhos da Marvel, né, um pouquinho mais, sei lá, ingênuos, vamos colocar dessa maneira, quanto os quadrinhos da Dark Horse, que eu li poucos, mas gostei bastante. Aqui foi a primeira experiência de ver esse universo que passou a me encantar. Mas o meu encantamento, ele cresceu mesmo, ele se consolidou, eu passei a curtir muito o universo a partir da leitura disso aqui, ó. Herdeiros do Império, que foi o primeiro romance de Star Wars, o primeiro livro de Star Wars lançado pela editora Aleph. Cara, eu gostei muito disso aqui. Vocês não têm noção. Isso aqui é como se fosse o episódio 7 original. Assim. Se passa 5 anos depois do retorno de Jedi e nós vemos os personagens que a gente conhece. O Luke, a Leia, o Han Solo, numa outra situação. Cara, personagens novos são apresentados. Vários personagens que tinham quase que pontas nos filmes são desenvolvidos aqui. A Momothman, acho que é assim que se pronuncia. O, os pilotos amigos do Luke. O Almirante Akbar. Cara, foi bem legal. E a história é muito legal. Tem um vilão muito maneiro. Eu acho até mais maneiro que o Darth Vader, que é o Thrawn, o Thrawn, como a galera, que eu já vi a galera pronunciando. Cara, e é muito legal porque é o seguinte, isso aqui acontece da seguinte maneira, a República venceu o Império, isso aqui sobrou restos do Império, e o Império está na periferia da galáxia tentando retomar o poder, ou seja, inverte a situação. O Império toma o lugar da rebelião,
E a República ocupa o mainstream e a tentativa de consolidação que era do Império. Cara, é bem legal. São 3 volumes e esse aqui foi o primeiro que eu li. Cara, e quando eu li isso aqui eu fiquei louco, assim. Eu gostei demais mesmo. E aí foram saindo os outros volumes, né? Eu li também, sei lá, o livro do Obi-Wan, que é Kenobi, que conta os anos que ele passou em Tatooine, lá vigiando o Luke, ou conta parte desses anos. Cara, isso aqui é bem legal. E eu ainda não vi as animações do universo expandido. Então eu não posso falar delas, mas eu posso dizer o seguinte, que ao meu ver, na minha experiência, aqui, nesses romances, está o que é melhor de Star Wars. Eu acho isso aqui bem mais legal do que o filme. Sei que o filme é o que, vamos colocar assim, é o mais importante, é um núcleo em torno que o resto gravita, vários conceitos que aparecem nos filmes vão ser desenvolvidos, mas a minha experiência como, sei lá, consumidor, né, como pessoa que se relaciona, não gosto dessa palavra quando está lidando com livros, né? Mas como pessoa que se relaciona com a obra, o que eu mais curto é isso aqui. E eu li boa parte dos livros lançados pela Aleph, não li todos ainda, esse ano tá conturbado, estou só esperando terminar aí minha tese para conseguir me debruçar sobre eles. Estão até aqui atrás, né? Tem vários aqui atrás. Mas isso aqui eu achei bem legal. E o seguinte, né? Que o universo expandido, o que ele faz, né? Tanto nos livros, quanto nos quadrinhos, quanto nas animações, ele amplia elementos e personagens pouco trabalhados nos filmes. Por exemplo, o treinamento do Luke é muito rápido, nós vemos que aquele treinamento foi maior. O Almirante Akbar, ele praticamente só fala "It's a trap", é uma armadilha. E nós vemos que o cara, nos livros, ele como um gênio tático, o personagem é muito melhor elaborado. Mas além disso, o universo expandido, ele faz uma coisa que é criar histórias que se passam antes ou depois daquela que o filme mostra, ou ainda histórias que são paralelas àquelas, né, que não são tão importantes para o fio condutor central, mas que são muito legais. 2 últimos comentários, né? Primeiro, assim, para quem curte os livros, tem curiosidade de ter contato com os livros, né, eles são publicados pela editora Aleph, que é que publicou aqui essa trilogia Throne, do Herdeiro do Império, e publicou quase que uns 20 livros aí desse universo expandido. É fácil conseguir, posso até, deixo o link aqui, né? Deixo o link. É fácil conseguir, dá para conseguir em várias livrarias, mas não é só a Aleph que publica, não. Tem também alguns que saem pela editora Universo dos Livros, são menos, acho que uns 3 que saíram, dois ou 3, e também pela editora Seguinte. Esses da editora Seguinte são livros menores, às vezes mais focados um pouco no público infanto-juvenil, mas também são interessantes, ali uns 2. E outra coisa, quando a gente se relaciona com o universo expandido de Star Wars, uma coisa que é legal saber é o seguinte: Star Wars, na verdade, as produções do George Lucas foram compradas pela Disney alguns anos atrás. O universo expandido já existia, o universo expandido sai quase que antes do primeiro filme, né? Na verdade, o primeiro livro, que é uma espécie de novelização de Uma Nova Esperança, saiu antes do filme. Então, assim, o universo expandido sai, vamos colocar assim, ou concomitante ou anterior aos filmes. Só que, quando a Disney compra, ela diz o seguinte, ó, tudo que foi produzido até agora, tanto de livro, quanto de quadrinho, quanto, sabe, jogo de videogame, tudo isso deixa de ser canônico. Só o que é canônico são os filmes e as animações. É isso que é canônico. Todo o resto se torna lendas, ou seja, há elementos ali que podem ser verdadeiros, que não podem não ser verdadeiros, mas não fazem parte oficialmente da cronologia. Isso desagradou alguns, mas dá para entender, né? A Disney pegou o universo e ela quer ter mais liberdade para criar aquilo, e ela começa a lançar, inclusive, novos livros. Ela começa a lançar novos quadrinhos. E como é que eu vou saber o que vale, o que não vale para a cronologia? É só olhar isso aqui. Ó. Tá? Legends. Esse selo Legends é lendas, né? Tá ligado à cronologia anterior. Se não tem esse selo, tá ligado à cronologia oficial, a nova cronologia. Ah, Alessandro, mas eu vou ler livro que não vale? Cara, sinceramente, se a história for boa, eu não me importo com isso. Isso aqui, por exemplo, eu acho O Herdeiro do Império fabuloso e gostei demais, não me arrependo nem um pouco de ter lido, né? E os quadrinhos,
a Disney também é dona da Marvel, né? Ou seja, os quadrinhos de Star Wars voltaram para a Marvel e eles são publicados no Brasil. Tanto em alguns encadernadinhos quanto nessas duas mensais aqui. Star Wars e Darth Vader. Darth Vader foi até o número 22. Esse aqui é o número 21, o número 22 eu não li ainda. E chegou a um fim. Também chegou ao fim nos Estados Unidos, né? Star Wars aqui é o número 22, já saiu o 23 e o 24 tá para chegar também agora, assim. Não sei se até que número vai, se vai ter uma conclusão agora, se continua, mas são essas edições e fora os encadernados e essas histórias, assim, elas se passam nessa nova cronologia. De verdade, cara, se você curte os filmes, dá uma chance pro universo expandido. É muito legal. E para quem às vezes não tem tanto conhecimento assim, não curte tantos filmes, pode se surpreender bastante, né? Eu me surpreendi, não que eu não curtisse os filmes, mas como eu disse, não era aquela coisa que me empolgava tanto. E na verdade, o universo expandido me fez até gostar mais dos filmes do que eu gostava. De todo modo, vamos lá. Paramos aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil. Deixo aquele abraço, peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva, tem bastante vídeo sobre quadrinho por aqui, dá uma olhada nos outros vídeos. Na verdade, esse é o primeiro que eu faço sobre Star Wars, mas tem vídeo sobre um montão de coisas, assim, sobre um montão de quadrinhos, principalmente, assim. Dá uma olhada e se gostou do vídeo, deixa teu like, deixa aquele abraço e até o próximo vídeo.